Nunca fez isso. Mas você começa a jogar muito tarde, aí começa a dar desculpas e tal. Mas eu entendo, cara, não é todo mundo que é obrigado a gostar o tanto que eu gosto. Eu gosto pra caramba, cara, igual por isso que eu tô falando. As lives que eu faço de domingo é longão, cara. Eu chamo de... Tem um speedrun, né? Eu chamo de slow run. Vou zerar no meu tempo aqui, jogar com minha calma. E eu fico horas, velho, trocando ideia com a galera sobre o jogo e jogando, assim. Uma coisa que era bacana também, a época das lan houses, né? Que tinha os consoles lá que você ia, pagava meia hora, uma hora. CS, né? Counter-Strike, né? Tinha até o Corujão, cara, que era legal. A galera virava madrugada jogando. Mas aí a gente entra no mesmo problema do fliperama. Minha mãe não liberava. Não liberava, né? Porque era demais. Pouquíssimas vezes eu fui, assim. Porque era muita noite, era madrugadão e porque também custava grana, cara. E assim, eu já tinha um videogame em casa. E não era... E tipo assim, cara, eu não tive o PlayStation, que era 3 por R$10. Eu optei pelo Nintendo 64 por causa de Mario, Donkey Kong, Zelda, que eram jogos absurdamente caros, velho. Absurdamente caros. O Super Nintendo, o Nintendo 64, eu lembro direitinho, minha mãe pagou pra mim R$485, numa época que o salário mínimo era tipo 100, 150. Entendeu? Então, assim, não era fácil. Aí eu já convenci a minha mãe a me dar nessa época de Lan House, foi a época do Nintendo 64, né? Eu convenci minha mãe a me dar um Nintendo 64. Eu tinha 11 jogos originais de Nintendo 64, que era caro. Ainda vou pedir dinheiro pra jogar Lan House? Aí pedi pra tomar tapa, né? E com razão, né, velho? Jogo que você tem em casa, pô. Mas de vez em quando dava, mas não era comum eu ir, não. O que acontecia muito, que a gente fazia, tem um amigo meu que sempre teve uns computadores mais modernos e bons, assim, a gente reunia na casa dele, aí a gente ligava os computadores em rede na casa dele e jogava. Mas na época de Lan House mesmo, assim, eu não frequentava muito. E você curte muito jogo de computador também? Não. Eu curtia, sei lá? Não. Joguei muito, eu gostava muito do jogos jogo online, tipo online, como é que vai falar? De RPG, tipo Warcraft, não. PW. Não me pega. O que me pega muito é o CS, que eu adorava, jogava muito com os amigos. Durante a pandemia, ele está disponível até hoje, né? É o CS, acho que 1.6, aquele antigão. Dá pra jogar online com a galera até hoje. E hoje é bom porque qualquer computador básico roda ele. Aí eu gostava de jogar muito Doom. O Doom, tinha uns jogos de terror de computador que eu adorava, tipo Phantasmagoria, eu jogava com uns amigos meus assim, mas eu nunca fui muito de jogar. Tinha o Age of Empires também, que era muito legal. Nossa. O Ololô. Ficava horas e horas. O Ololô era muito legal e tal. Mas aí é o mesmo motivo. Eu também nunca tive um computador muito potente assim para conseguir rodar esses jogos. Entendeu? Por causa disso, meu foco sempre foi o videogame. Eu tinha que optar, cara. Mobile. Curte mobile, celular? Também não. Não também não dá. Não, velho. Com o tanto de videogame que eu tenho, vou jogar videogame no celular, não dá não. Né? Dá não. Porque a gente vai lá que lançaram o Age of Empires pro celular, cara. Ah, é mesmo? O antigão? Não o mesmo. Ah, não, é o novo. Versão, né? Pra celular. Mas deve ter emulador, com certeza. Não sei se prestou, eu não baixei ainda. Com certeza. Mas o computador era impressionante por causa das aberturas de CGI, né? O próprio Age of Empires tinha uma cena que eu lembro da galera jogando, era um rei jogando xadrez, e conforme ele movia a peça, mostrava como é que chama? A guerra acontecendo mesmo, os cavalos e tal. Aí na hora que você jogar o jogo, eram os bonequinhos desse tamanho, você ficava, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um cavalo? É verdade, velho. Enganava pra caramba. É igual o McDonald's, você viu um hambúrguer lá gigante. Enganava pra caramba. Mas isso na época era comum, como os jogos eram limitados, né? Isso acontecia muito com o jogo de Nintendinho, que eles exageravam na capa do jogo, porque não tinha gráfico direito. Você precisava de alguma coisa para imaginar o que era aquilo. Tem um jogo, chama Gauntlet, do Nintendinho. Cara, você olha na capa do jogo, é um guerreiro forte, tipo Conan, assim. Aí tem um cara de arco e flecha, tipo Robin Hood. É muito doido. Acho que é um anão, talvez o cara, tipo uma coisa meio Senhor dos Anéis, assim, muito doido. Aí na hora que o jogo começa, velho, você fala, não, mas o que é o que aqui? Quem que é quem aqui? Uns bonequinhos desse tamaninho. Aí você vai pelo manual, esse dessa cor é esse. Aí você usa a imaginação. Desde aquela época você já descobriu o que era marketing, né? Cara, mas era a limitação da época. A gente era obrigado a complementar. Nem do YouTube de hoje em dia. Tipo isso. A gente precisava complementar o gráfico do jogo com a imaginação. É verdade. Você conhece a história do Odyssey? Eu acho isso absurdamente sensacional. O Odyssey foi o primeiro
videogame caseiro, fora os Pongs, né, antigo, foi o primeiro videogame caseiro que tinha. O jogo não tinha gráfico. Como assim? Ele era uma luzinha na televisão, era uma luzinha. Você controlava a luzinha, você programava lá a luzinha no videogame conforme o jogo que você ia jogar. E aí, para complementar o videogame, ele vinha com tabuleiro, com cartas e tal, e ele vinha com gráfico à parte para você colocar na tela da televisão. Então ele vinha com os tamanhos mais comuns da época, que era 14 polegadas, 21 polegadas, e você pregava o gráfico. Sabe quando você liga a televisão de tubo e bota, ela puxa o pelo assim? Então, ela usava isso. Então, por exemplo, você jogar um jogo de tênis, você pregava o gráfico da quadra de tênis na televisão e a luzinha fazia o papel da bolinha da raquete. Você colava o gráfico na televisão. Doideira. Aí depois eles começaram de uma forma muito rudimentar. Hoje não precisa disso, né? Hoje você pega um jogo novo, quando você não compra ele online, você abre a caixinha, não tem nada lá dentro. A coisa mais sem graça que tem hoje em dia é comprar um jogo novo. Não tem nada lá dentro. A gente gosta de papel, né, velho? A gente que é velho gosta de papel, gosta de informação, gosta de manual, gosta de tudo. Antigamente também tem aquela questão também, né? De alguns consoles a gente tinha que colocar um canal específico da televisão também. Canal 3 ou canal 4, era o chaveamento. E quando tinha uma outra TV, dava pra ver a pessoa jogando. Pelo menos lá em casa era assim, na época. Depende do videogame. Provavelmente, esse que você jogou deve ter sido um Dynavision ou então aquele Master System, não? Que é pelo RF. Acho que foi o Mega Drive, aquele mais antigão. Provavelmente, porque tinha um que funcionava por sinal de televisão, aí dava interferência mesmo. Essa aí eu não sabia, cara. Aparecia na aí televisão quem tinha outra televisão no outro quarto, dava pra acompanhar se jogando. Eu acho muito engraçado essa galera comentando hoje, 4K, 8K. Cara, a maior revolução que eu vi dos videogames na minha vida foi quando eu saí do RF. RF, pra quem não sabe, você lembra daquelas anteninhas que a gente pregava na televisão? Chavinho, né? Que ficava aquela imagem toda chapiscada, velho, com fantasma. Foi quando eu saí disso pro áudio e vídeo, cara. Não, é quando saiu foi Você pluga o áudio e vídeo direto na televisão e dava aquela imagem. E hoje em dia o áudio e vídeo é terrível, né? Mas na época era revolução. Tá doido, Hoje em dia você vê a galera discutindo com 4K, fala, velho, eu jogava RF, respeita a minha história, respeita a minha história, fechando o olhinho ali pra tentar identificar alguma coisa que tava acontecendo, era muito bom. Cara, e o metaverso, você acha que vai virar? Já virou, né? Tipo assim, fazer o sucesso que se espera? Aí eu já não sei, velho. Aí eu acho que é uma coisa muito surreal. Mas eu acredito que sim, velho. Os papos que eu já vi, e já olhei de novo, não sei a veracidade dessas informações, mas até onde eu sei, tem gente comprando terreno virtual, cara. Terreno virtual. O cara tem, tipo, lá no Metaverso, a sua loja da Nike, o cara, vou comprar aqui um terreno aqui, gastando dinheiro e botando dinheiro em avatar. Eu acho que a tendência essa é agora. A previsão que a galera faz, eu já li muita coisa sobre isso. Igual, por exemplo, você vai assistir um jogo de basquete, assistir um show, você coloca o óculos lá, é como se você estivesse com a galera lá, entendeu? Então eu acho que é a tendência. Agora, se vai ser uma coisa que vai vingar ou não, é difícil falar, né? Eu acho que vai. Não sei como é que a nossa geração vai adaptar isso. Eu não curto muito esses negócios de realidade virtual, cara. Jogo de realidade virtual eu não gosto, VR. Não me pega, velho. Não me pega. Eu fui num evento agora que eles tinham um jogo de corrida do Play 5 com realidade virtual. A galera, é muito doido. Aí tinha tela aqui, tela aqui, tela aqui. Aí você olha para um lado, você acompanha. É aquela coisa que, tipo, é legal brincar. 10 minutos eu cansei. Não me pega. Não me pega. Pode ser que eu mude de opinião, mas é uma coisa que não me pega. Mas eu boto fé que é o futuro, né, velho? É uma coisa que eles estão tentando há muito tempo. Há muito tempo. Agora o futuro mesmo é quando a inteligência artificial ela estiver bem presente na questão dos games, né? Ela poder identificar os seus comportamentos no jogo, adaptar os personagens conforme o contexto que você vai criando. Cara, eu vi um negócio outro dia sobre isso que eu achei espetacular. Tem um youtuber americano que eu gosto muito que ele chama Angry Video Game Nerd. Ele postou um negócio, eu falei, caramba, velho, isso é mentira, não é possível. E ele só faz de jogo antigo também. Isso é mentira, não é possível. E eu pesquisei, cara, parece que realmente existe. É um controle, ele é meio que universal, ele vem com várias entradas para você ligar nos consoles antigos. Então você quer ligar ele no Super Nintendo, você liga, você quer ligar ele no Mega Drive, você liga e tal. E o controle, ele trabalha com inteligência artificial. Como? Ele conecta, ele lê a programação do jogo, e ele meio que, tipo, você tá com dificuldade de passar de uma fase, não consegue passar, você programa, o jogo passa para você sozinho.
Olha que loucura. Ele mexe o controle mexe na programação do jogo. Ele vê, aqui tem um inimigo e tal, então para passar você tem que fazer isso e tal. E ele joga sozinho. Cara, surreal. Que isso? E é novo para jogar em videogame antigo. Bizarro, Primeira, né? cara. Nossa. Você vê, né? E assim, qual que é a fita, o jogo que você não tem ainda no seu acervo, mas você quer ter de toda forma? Essa pergunta não pode faltar. Várias. Fica aí pra você, qual câmera que eu olho aqui? Essa aqui? É. Fica aí pra você a dica de presente para o Rambo, tá? Está chegando aí o dia 19 de maio, meu aniversário, que inclusive vai bater com a Copa Rambo de luta velha. Vai ter exposição lá, bom, que pode me dar presente. Cara, tem uns jogos muito difíceis de encontrar. Power Rangers The Movie. Eu sempre costumo dizer, assim, até é bom falar isso, que colecionismo é foco e paciência. Tem que ter paciência, porque esses jogos são caros, são difíceis de achar. Power Rangers The Movie do Super Nintendo é o jogo que eu sou doido atrás dele, mas quando ele aparece 4.000 ou 4.500. Nossa. Eu não tenho coragem de pagar. Outro jogo, esse eu já... Biker Mice from Mars, já viram esse jogo? Não, esse Lembra não. de um desenho de uns ratinhos que tinham, pilotavam umas motos? Acho Que era um jogo parecido com Rock'n'Roll Racing. Esse é um jogo. Ah, esse jogo ele não é caro. Ele é só difícil aparecer em boas condições. Mas ele é um jogo que dá pra pegar, mas ele é difícil aparecer. E Batman e Robin do Super Nintendo também, que é um jogo caríssimo, cara. Apareceu outro dia em um impecável, mas por R$6.000 eu falei, não tem coragem. Os caras jogam o preço lá nas alturas, né? E pra quem tá assustando aí, galera, esses jogos que eu tô falando não são os mais caros, não. A gente tava conversando aqui em off, tem jogo de 30 mil, 60 mil, tem jogo... Cara, colecionismo não tem teto, não tem limite. Dependendo da edição do jogo, se ele é um jogo raro, se ele é um jogo que vendeu pouco. Mas você tem uma prioridade para sua coleção? Uma só para você falar assim, esse aqui é meu sonho? Cara, a coleção ela vai evoluindo junto com a pessoa, né? Eu tive fases da minha coleção. A primeira fase da minha coleção foi pegar coisas que em algum momento da minha vida eu tive que desfazer, vender. E aí isso eu consegui, assim, graças a muito esforço e tal. Minha mãe me ajudou bastante também, os amigos ajudaram e tal. Consegui pegar praticamente tudo que eu tive que vender uma época da vida. E aí eu mudei de foco, que foi ter as coisas que eu queria ter na época e não tive acesso. Que aí entra o Neo Geo, Sega CD, Sega Saturno, PlayStation. Agora, esse jogo, hoje em dia, cara, pode até parecer modéstia, mas não. Eu tô bem satisfeito, assim, com minha coleção. Bem satisfeito. Quem acompanha meu canal aí, eu tenho um quadro ainda, né? Que chama Rasga Caixa. O Rasga Caixa era um quadro de unboxing que eu comprava lotes de jogos antigos e tal, abria, rasgava a caixa, né, estilo Rambo, com a faca do Rambo assim e tal, e mostrava os jogos que eu comprei pra coleção. Você não tem uma faixa, não? Que você grava? Ah, não, aí é demais, não, né? Aí é demais, né? Isso é legal, pô. Imagina, todo mundo Você fala amarrar uma faixa isso. vermelha, nem saber se é Rambo ou Liu Kang. Só faz um teste e depois conta pra gente o resultado. Eu acho que vai dar bom Você demais. é doido, mas isso Aí eu maneiro acho que ia ser demais. muito caricato. O cara tomando uma, aí você ia sentir o Rambo mesmo, pô. Pois é, ué. Mas eu tenho esse quadro e, cara, tem um tempão que não aparece um episódio desse quadro no canal, justamente porque eu botei o pé no freio. Eu não tô comprando mais, porque eu tô bem, e até pela questão de espaço, cara. Lá em casa não tem mais onde pôr, não cabe mais. Console com caixa, cara, eu nem compro mais. Eu evito, né? Não compro mais é demais, porque sempre tem aquele que pisca, assim, você não aguenta, cara. Eu acho maravilhoso, assim. Tem muita gente que vem pros eventos que eu organizo aqui, às vezes o cara é de São Paulo, o Rafa Castro deve estar aí no chat, é um que eu adoro pegar no pé, que ele vira e fala assim, eu vou na Copa Rambo, mas não vou comprar nada, não vou gastar nada. Segundo dia, cara, segundo chopp que ele tomou, ele já tá lá cheio de sacola com o jogo. Cara, não dá, velho. Não dá. É um negócio assim que mexe com uma emoção sua, é um negócio que você não vê tem 30 anos, tem 20 anos que você não vê isso. Sabe? É um caminho, cara, que é sem volta. A galera me pergunta assim, fala, Rambo, me dá uma dica para quem quer colecionar. Começar a colecionar agora. Eu falo, não comece. Agora não é o momento. Não comece. Mas se quer começar mesmo, aí eu dou umas dicas. Vai devagar, vai evoluindo. Eu converso isso muito com a galera. Porque senão, cara, se o cara não tiver controle, ele vai gastar mais do que ele deve, ele vai endividar, porque assim, é viciante, cara. É exatamente isso que eu queria te perguntar, né? Qual que é a diferença entre um colecionador saudável e o acumulador, né? Tem aquelas pessoas que gostam de acumular e fica por isso mesmo. É uma linha muito tênue, né? É muito tênue. Eu acho que a diferença
principal entre um acumulador e o colecionador é o sentido que você dá para aquilo que você tem. Eu consideraria um acumulador o cara que tem as coisas sem ter propósito nenhum, sentido nenhum. E não me entendam mal, porque um dos maiores colecionadores, que é amigo meu também, que é uma média, um dos maiores colecionadores do Brasil, o cara tem videogames raríssimos. Ele é um cara que não joga. Ele tem o prazer dele de ter, ele tem uma coleção super organizada, ele já apareceu em várias matérias e tal, mas ele é um colecionador que não joga. Mas a coleção dele tem um sentido. Então eu acho que ele não pode ser considerado um acumulador, entendeu? No meu caso, eu jogo muito. O máximo que eu posso aproveitar minha coleção, eu tento aproveitá-la, né? E o que me pega, como eu já falei, é a sensação de locadora. É eu olhar e escolher aquilo que eu quero jogar naquele dia específico. Então, como ela tem esse sentido para mim, eu não me considero um acumulador. Mas é uma linha muito tênue. Tem muito jogo que eu tenho lá, tem muito console que eu tenho lá, que pra mim, quando eu vou parar pra refletir racionalmente, eu falo, isso não tem sentido eu ter isso aqui. Isso é um jogo que não me marcou, não é um jogo que é bom, eu comprei isso no impulso, não tem sentido tá isso aqui. Mas eu sou apegado, eu não vendo, né? Aí eu tento criar um propósito para aquilo. Né? Deixa eu gravar um conteúdo, deixa eu tentar ter uma ligação com esse... Eu tenho muita dificuldade de desfazer de item.